A partir da visão de Paulo de Tarso, que está em suas primeiras epístolas. Epístolas são cartas públicas, né? Que Paulo mandava para os seus seguidores, passando orientações àqueles que o seguiam. Então, nas primeiras epístolas de Paulo, ditas epístolas pastorais, porque passavam ensinamento, e em especial na epístola de número 1, no capítulo 3, versículo 16. Vamos trabalhar também como Emmanuel entendeu e nos mandou a sua mensagem do que é a piedade, como João Evangelista entendeu a piedade. Vamos tentar fazer esse amarramento aí e jogarmos isso dentro do Evangelho de Jesus. Vamos ver se nós conseguiremos esta façanha. Emmanuel diz para nós que Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória no bem. Está lá no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele fala de Madalena e também cita Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um apóstolo que viveu a época de Jesus, mas que não conviveu com Jesus. Piedade, nós vamos fazer uma reflexão o que é piedade no grego e no latim. Piedade para os gregos que eram monoteístas era o cumprimento dos deveres dos homens para com Deus, que era único, e para com os nossos irmãos ou seus irmãos, porque a gente estava lá naquela época, né? Para com os irmãos na prática das virtudes. Piedade no latim quer dizer pietas, que foi a maneira como os romanos entendeu a piedade, né? O povo latino, o povo romano. Então eles falavam de pietas como a adoração aos deuses, porque eles eram politeístas, e também o cumprimento do dever para com o próximo. Só que os romanos, o que era o próximo para o romano, era a família e os amigos. Então, se um romano estivesse aqui em Tumbiara e fosse para o Panamá, a hora que ele passasse o pedágio, já não era vizinho mais, já não era irmão mais, já poderia guerrear. Por isso foram exímios guerreiros. Mas piedade, como nós a entendemos hoje, como Jesus, como o cristianismo, vem nos ensinar o que seja piedade, dentro desse contexto cristão, tem um sentido de misericórdia, de indulgência, de benevolência, de complacência, de magnanimidade para com todos. Então agora não é só o povo de Itumbiara, o povo do Brasil, não. É piedade para com todos. E se nós caminharmos um pouco mais, nós vamos ver no Cristo, e de uma forma magistral também, Francisco de Assis, a piedade para com tudo. Então é a piedade para com os seres humanos, a piedade para com a natureza, a piedade para com os animais. Eu já observei, todos nós provavelmente observamos, sempre está assistindo o culto aqui conosco, esses espíritos em evolução. Um cachorrinho que eles passaram no tanquinho de bater roupa e não pentearam, e uns gatinhos. São nossos irmãos em caminhada evolutiva. Então, piedade, numa visão cristã, é nós termos esse coração complacente, esse coração de bondade, de compaixão para com todos e para com tudo aquilo que nos cercam. É um conselho bastante amplo, é uma sensibilidade dos nossos corações. No Evangelho, o Espírito Michel, que em francês é Michel, em português é Miguel mesmo. Então, no Evangelho, no item 17, Michel fala para nós o seguinte, que a piedade é a precursora da caridade.
Caridade está lá em O Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou ao Espírito de verdade o que era a caridade e como a entendia Jesus. E lhe foi respondido: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A piedade, ela é aquela virtude que antecede a caridade. Vamos ver isso em um exemplo prático dos cachorrinhos aqui. Nós estamos saindo, terminado o nosso culto aqui, nós vamos sair e vamos observar que um daqueles cachorrinhos foi atropelado ali na rua. A caridade nos diz: coloca ele na calçada e veja o que você pode fazer por ele. Mas a piedade, ela fala no nosso íntimo, no nosso coração: olha, está acontecendo algo ali. Então a piedade, ela nos sensibiliza para que possamos agir e sermos caridosos. Por isso, o Espírito Miguel nos diz que a piedade, ela antecede a caridade, porque se nós não tivermos um sentimento de compaixão, nós não teremos a ação de acolhermos aquele animal que está ali em sofrimento. Isso vale para todas as instâncias das nossas vidas. Paulo de Tarso, em sua epístola, como eu já disse, a primeira epístola, no capítulo 3, versículo 16, ele vai nos falar da piedade numa visão a partir de Jesus. Este ser que é o mais perfeito, o mais belo modelo que nos já foi ofertado do que seja a piedade. Em Jesus, essa virtude alcançou o ápice, porque o seu coração exalava, o seu coração espargia essa virtude para com todos os aflitos, com todos os necessitados e com todos os sofredores, no sentido da compaixão e do acolhimento. Se não vejamos a parábola da mulher adúltera, foi levada até a presença de Jesus uma mulher que estava em adultério e a levou uma multidão de pessoas. Chegando ali próximo a Jesus, alguém disse a ele: mestre, esta senhora está em pecado e em adultério, devemos apedrejá-la? Jesus parou, abaixou a cabeça e respondeu: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele disse para aquela mulher, depois que todos foram se afastando um a um, ele disse o seguinte: mulher, se os teus algozes não te apedrejaram, não te sacrificaram, eu também não o farei. Olha a magnitude deste comportamento de Jesus. Ele acolheu toda aquela população que chegou ali apedrejando uma mulher. No seu coração, ele não julgou, ele não blasfemou, ele não disse que eles estavam errados. Ele disse simplesmente: analise a sua consciência, olhe para dentro de si mesmo. Se você estiver sem pecado, então faça justiça, atire a primeira pedra. Mas como nenhuma daquelas pessoas se sentiam na condição de atirar a primeira pedra, porque todos eram pecadores, todos se afastaram. E para Maria de Madalena, aqui que Jesus falou: vá e não peques mais. Então ele acolheu também, ele disse: se os seus algozes não te apedrejaram, eu também não o farei. Então nós vamos ver aí esse transbordo de compaixão, de acolhimento, de afabilidade de Jesus para com aqueles irmãos. Não queiramos nós pensar que nós não estávamos lá entregando aquela adúltera para Jesus, né?
Então Jesus foi o modelo de fidelidade a Deus no compromisso para com o próximo, no serviço e no amparo para com todos. Ele não julgou ninguém. Como nos diz Paulo de Tarso, Jesus é o nosso referencial de como é exercida a piedade em toda a sua profundidade. Paulo vai nos propor então esse olhar para Jesus como o amor irradiante, como a perfeição maior que suaviza, que consola as dores e as angústias de todos os nossos corações. Nós não conseguimos até hoje compreender esse transbordamento do amor de Jesus. Nós ainda não conseguimos aprofundarmos e entendermos por completo essa pessoa que foi Jesus. Jesus para nós ainda é um mistério. Jesus para nós é uma imagem que nós poderíamos criar, é como se ele fosse aquele oceano enorme e nós somos apenas os obreiros que estamos chegando na praia para conhecermos esse oceano. Nós ainda estamos muito longe de entendermos e de abarcarmos o verdadeiro significado da vida de Jesus. Quem foi esse Espírito que se fez carne, que se sacrificou, que nasceu entre nós para nos trazer a mensagem de seu Pai? Jesus reencarnou, ele passou milênios de anos preparando para chegar aqui na Terra. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, A Caminho da Luz, desculpem, A Caminho da Luz de Emmanuel, logo no primeiro capítulo, Emmanuel nos dá notícia de que os espíritos crísticos se reuniram 2 vezes, e Jesus é um destes espíritos crísticos. Uma das vezes que eles se reuniram foi quando a nebulosa, que no futuro seria a Terra, se desprendeu do sistema solar e Cristo assumiu a posição do governador da Terra. Olhem a amorosidade e a responsabilidade desse Espírito que se fez carne para estar aqui entre nós, passou todas as vicissitudes da carne, morreu na cruz e foi incompreendido e até hoje ainda não é suficientemente compreendido pelos nossos corações. Nós até tentamos, nós temos boa vontade, nós procuramos, nós caminhamos, nós abdicamos de uma sexta-feira como essa, de estarmos nos nossos lares, no ar-condicionado, com os nossos familiares, para estarmos aqui reunidos, para doarmos o passe, para fluidificarmos as águas, para fazermos o tratamento espiritual de cabine. Nós temos uma responsabilidade para com a condução dos ensinamentos de Jesus, mas ainda estamos a milênio de anos do que foi esse Espírito de luz que habitou entre nós. Então Jesus é por excelência esse ser libertador em direção a Deus. Quando Deus fez com que Jesus se tornasse carne, Jesus aceitou essa proposta e reencarnou aqui entre nós, a mensagem que o nosso Criador nos manda é o seguinte: eu estou mandando meu Filho bem-amado para que vos instrua, vos ensine e exemplifique. E vocês, meus filhos amados, um dia voltarão para o meu reino. Está lá também na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo sai, faz todas as peripécias da vida, e quando ele volta, e o seu pai é questionado a respeito da volta, porque ele foi recebido muito bem pelo pai, e o pai responde, que nenhum dos filhos de Deus se perderia. Todas as ovelhas seriam arrebanhadas para o Pai.
Então, como espíritos imperfeitos que nós somos, como espíritos ainda bastante negligentes e renitentes, nós estamos há anos-luz, há milênios de Jesus. Mas Jesus sempre nos conheceu. Ele sempre é o nosso amigo. E Ele nos ensina lá em João que para sermos seu amigo, nós precisamos acompanhá-lo, conhecer os seus ensinamentos e, acima de tudo, aplicarmos os seus ensinamentos. Então, a partir do momento que nós começarmos a ser piedosos, complacentes, benevolentes, eu não vou usar aqui a palavra beneficentes, porque fazer beneficência qualquer um faz. Beneficência é tudo aquilo que nós fazemos por obrigação, por dever ou por lei. Quando a Prefeitura Municipal de Itumbiara faz uma campanha ou doa ao Estado de Goiás as cestas básicas, quando a Casa de Misericórdia faz uma cirurgia e recebe por isso menos do que o que vale na praça, eles estão fazendo beneficência. Agora, quando nós olhamos para o nosso irmão, somos tocados em nossos corações pela piedade e por uma questão de dever pessoal, nós o amparamos, quer seja materialmente ou espiritualmente, nós estamos sendo benevolentes. Então, a benevolência é uma virtude que está acima da beneficência. É necessário tratarmos da caridade do ponto de vista da beneficência? Sim, mas que ela seja acompanhada também pela piedade e pela benevolência. Então, aos poucos, se nós começarmos, nós poderemos exercitar essa piedade, essa caridade que Jesus nos ensinou. Nós somos capazes, porque nós somos uma centelha de luz. Nós estamos ainda engatinhando, somos espíritos bem jovens ainda do ponto de vista do desenvolvimento como espíritos crísticos. Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Então, no sentido de que nós precisamos, nós ainda temos em nós o mal, nós ainda temos em nós a ignorância, nós ainda temos em nós a abstinência do bem, muitas vezes. Hoje eu estava lendo naquele livro do José Carlos de Luca, A Luz da Vitória, o capítulo 25, que agora não me vem à memória o título do capítulo. Em um determinado momento ele diz o seguinte: quando Sócrates inaugurou a sua escultura de Davi, no momento de cortar a fita ali, os repórteres chegou para Sócrates e perguntou para ele: como que você conseguiu fazer tão majestosa escultura, coisa tão linda? E aí Sócrates, na sua humildade, respondeu: não, a escultura já estava na pedra, eu apenas usei o cinzel e o martelo e tirei os excessos. Então, o que Jesus está propondo para nós, o bem já está em nós, é que nós nos lapidemos, que façamos como Sócrates nos ensinou, conhecermos a nós mesmos, conheça-te a ti mesmo. Então, é usarmos o cinzel do autoconhecimento para irmos retirando de nós os excessos de egoísmo, de futilidade, todos os excessos daquilo que não é virtude, da arrogância, do personalismo. Somos capazes de fazer isso, vagarosamente, mas devemos ser caridosos conosco também. Eu disse que nós faríamos uma abordagem a partir de Paulo de Tarso e desse livrinho Pão Nosso. Nesse livro Pão Nosso, na lição 62, já não sei nem ler os números mais.
Na lição de número 62, nós vamos ter a visão de Emmanuel. Emmanuel não está tão distante de nós, né? Ele só foi o Públio Lentulus lá na época do Cristo. Então, na lição de número 62, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz o quanto Jesus desceu, o quanto Jesus foi lá embaixo, sem perder a majestade, sem perder a elevação. Então, ele nos diz o seguinte, eu gostaria de ler textualmente: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se para que o homem eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da glória, ressurreição no reino. Então, nessa lição aqui, Emmanuel nos traz o que ele sentiu, que ele entendeu o que era Jesus. A maior expressão está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. O Espírito mais puro que nos foi enviado pelo Pai, Jesus. A lição da noite de hoje, eu não vou ler ela toda, porque nós já estamos aí bem adiantados na hora. Ela diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísmo, sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesmo, a alma experimenta um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente. Porque o Espírito de Miguel está nos dizendo aqui que todas as vezes que nós vamos praticar a caridade diante de um infortúnio, pode não nos ser uma posição de alegria, porque a dor do outro nos comove. Mas ao fazermos esta caridade, esta piedade para com o nosso irmão, os nossos corações se alegram, os nossos corações se manifestam para Jesus e nós nos aproximamos mais de Jesus. Hoje, quando eu cheguei aqui, e acredito que todos vocês receberam do seu Aloísio esta mensagem. Aqui, além da gente receber uma bala para adoçar a nossa boca, a gente recebe uma mensagem de luz. Seu Aloísio, eu não sei se foi o senhor, mas seja lá quem fez esse pequeno mimo para nos entregar, ele será o encerramento da nossa fala de hoje, que muitas vezes você nem percebe, mas a sua luz ilumina o caminho de muita gente.
Então, que nós sejamos, meus irmãos, essa piedade, essa luz, e que façamos a luz brilhar em nós, porque se a nossa luz não brilhar, nós não seremos luz no caminho dos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.